amigos, bem-vindos ao primeiro programa Linhas e Entrelinhas. É um programa que vai homenagear um dos grandes homens de cinema do Brasil e também do mundo. Ele não era um cineasta, mas foi um dos homens mais importantes na reflexão do cinema brasileiro e do cinema internacional. De quem estamos falando? Paulo Emílio. Vamos fazer essa jornada muito importante para compreendermos quem foi esse homem e qual foi a sua grande colaboração para o cinema mundial. Vamos lá? Paulo Emílio Sales Gomes foi, sucessivamente, o mais internacional e o mais nacional dos nossos homens de cinema. Tendo começado sua carreira em Paris como frequentador das catacumbas, para usar a expressão de Jacques Laurent, empregou a propósito os diretores da Nouvelle Vague, da Cinemateca Francesa. Lá, Paulo Emílio publicou em francês seu primeiro livro, Jean Vigo. Mais do que uma biografia, um paciente trabalho de exumação de um criador cinematográfico injustamente esquecido, que foi Jean Vigo, grande cineasta. O êxito imediato da obra, traduzido para o inglês, com edições na Inglaterra e nos Estados Unidos, deu-lhe uma projeção universal como pouquíssimos brasileiros chegaram a ter. Mais tarde, já entre nós, aqui no Brasil, não só fez por Humberto Mauro o que fizera por Jean Vigo, como acabou por formular os conceitos polêmicos de cultura colonizada e cultura colonizadora, que tanta influência vinha exercendo sobre as gerações mais jovens, e não apenas nos círculos do cinema. Entre um extremo e outro, situa-se a sua colaboração no suplemento literário do Estado de São Paulo, que é o tema aqui do nosso encontro. Vamos usar este livro, essa série de críticas que ele fez para o suplemento literário, do Estado de São Paulo, para pensarmos um pouco o trabalho importante de Paulo Emílio. Esses escritos não tinham uma preocupação metodológica. Alguns eram sob a forma de reflexão sobre as novidades do momento, outros mais doutrinários ou mais pessoais, ou mesmo simplesmente informativos. Mas é uma massa riquíssima de fatos do pensamento crítico dele, voltada de preferência para a Europa e Estados Unidos, por força do nosso panorama cinematográfico de então. E começa já a despontar a preocupação nacionalista, organizando-se em torno de duas de suas grandes paixões da maturidade: a consolidação de uma cinemateca brasileira dos modos franceses que pudesse preservar o presente para o futuro, e a pesquisa histórica que nos devolvesse um pouco desse passado que, com a imprevidência dos pobres, já havíamos perdido. Paulo Emílio é o homem responsável pela criação da Cinemateca Brasileira e de seu trabalho importante na história do cinema nacional. Todos os alunos, essa convivência, acho que valeu para a vida inteira. Ele nos ensinou, por exemplo, a anotar plano a plano os filmes, enquanto os filmes passavam. Você tinha que, então, exercitar o seu papel de espectador e realmente se colar no filme, mais um distanciamento, porque você estava traduzindo aquilo em palavras. Eu lembro que numa das primeiras aulas, nós vimos, no tempo das diligências, vimos o filme de manhã, depois teve um intervalo, e quando voltamos do intervalo, as duas pedras da lousa estavam cobertas da descrição plano a plano do filme, do início do filme. E o Paulo Emílio, assim, escrevendo, ele sabia de cor a sequência dos planos. Vou dizer as coisas claramente. Hoje, não se trata mais propriamente de defender o cinema brasileiro, mas de atacar o cinema estrangeiro, de tomarmos conta de nosso mercado, de conquistar o território cinematográfico brasileiro.
Neste primeiro encontro, nós vamos falar sobre um importante artigo escrito por Paulo Emílio no dia 8 de março de 1958, intitulado A Arte de Não Mostrar. Neste artigo, Paulo Emílio vai falar sobre as primeiras épocas da história do cinema, onde acreditava-se que o cinema era muito mais rico do que as outras artes. Este entusiasmo era ao mesmo tempo justificado e ingênuo. Se por um lado acentuava-se com razão seu sentido de fato novo na história das artes, por outro compreendia-se mal a natureza do seu poder. Comparando o cinema, a sétima arte, com a literatura, definia-se a sua superioridade pela capacidade de mostrar, em vez de somente descrever ou contar. Segundo o mesmo critério, a vantagem da tela sobre o palco consistiria na sua possibilidade de mostrar mais. Os artesãos do cinema ainda trabalhavam, mas nessa época, o Paulo Emílio fala que se percebia que não era possível satisfazer as exigências dramáticas pela simples exposição de imagens. As imagens apresentadas mostravam situações não visualizadas que deviam ser imaginadas pelo espectador. Uma expressão meio bárbara daquela fase inicial do cinema. O relevo e o sentido do que é visto depende, em parte, do que não se mostra. Mas a crítica era, desde cedo, de que, nessa fase inicial do cinema, mostravam-se algumas imagens, mas outras imagens importantes não apareciam, não é? O que exigia do espectador também uma capacidade de criar na sua mente aquelas imagens suprimidas. O que a literatura conseguia sugerir, pelo menos, não é? E o cinema retirava essas imagens importantes da obra literária, das quais obras literárias, inicialmente, o cinema retirava o seu conteúdo, não é? Essa questão foi aprofundada no momento decisivo da história do cinema, o período do Griffith, um dos pais do cinema americano. A preocupação não se limitava unicamente às elipses temporais. Tendo em vista a intensidade dramática, procurava-se evitar que todos os elementos contidos numa imagem ficassem visualmente explícitos. O exemplo mais célebre, mostrada aqui por Paulo Emílio, é a cena da volta ao lar depois da guerra em Birth of a Nation, Nascimento de uma Nação, do Griffith. Trata aqui de fixar o primeiro encontro entre o soldado e sua mãe. A mãe não é mostrada. A gente vê apenas através da porta seu braço que envolve o filho e o atrai docemente para dentro de casa. A intensidade dessa imagem de 1915, a qual continuam sensíveis os espectadores de hoje, demonstrou o extraordinário poder de sugestão do cinema. Alguns anos mais tarde, Chaplin realizou A Woman of Paris, um filme dos mais importantes na evolução da linguagem cinematográfica, cuja construção e estilo dependeram inteiramente das elipses temporais, das sugestões, das insinuações, né? As realidades visualizadas eram simples fragmentos de um todo muito mais complexo. Paulo Emílio vai falar que o caráter não visual da literatura, o fato de que essa linguagem não mostra, mas descreve, conta, sugere, exige uma contribuição do leitor. É como se não existisse entre este e a obra literária uma margem vazia que lhe cabe preencher a fim de que se estabeleça a comunicação. Já no teatro, entre o palco e o espectador, o contato é mais direto, porém, o lado visual da linguagem do teatro não é preponderante. É a palavra que compete dar ao campo dramático as suas verdadeiras dimensões espaciais e temporais. E são semelhantes as relações entre a linguagem falada e o espectador e a linguagem escrita e o leitor. De acordo com estetas de muito tempo atrás, a grande virtude do cinema era ser mais direto, mais imediato do que a literatura ou o teatro. Eles imaginavam que a nova linguagem iria suscitar no homem um novo tipo de apreensão essencialmente visual, desligado do mecanismo tradicional da inteligência. Esses pensadores acreditavam que a linguagem escrita e falada, em suas expressões artísticas, como emanações retrógradas do passado, como artifícios laboriosamente construídos para suprir a incapacidade de mostrar. Na realidade,
uma constante na história do cinema, demonstra a frequente insuficiência da imagem cinematográfica em si. O cinema foi obrigado a apreender laboriosamente a técnica de não mostrar. Mesmo no mais alto momento da tendência do cinema a ser linguagem especificamente visual, ou seja, dos exercícios da montagem soviética de Kuleshov, a realidade última nunca foi explicitada pela imagem. Os fragmentos visuais da realidade eram postos em conflito a fim de nos conduzirem a novas realidades, a ideias abstratas. Nessa ordem de preocupações que estamos desenvolvendo aqui, né, com as ideias do Paulo Emílio, o aparecimento do cinema falado foi um acontecimento extraordinário, enriquecedor, porque, ultrapassado o inevitável momento de crise e transição, a linguagem viu-se acrescida de muitas das possibilidades, não só do teatro, mas também do rádio, onde já se iniciara a exploração de um novo terreno artístico, o dos sons. A utilização dos recursos do diálogo conferiu ao cinema maiores possibilidades de fugir das limitações do visual. Um filme que Paulo Emílio sugere aqui, para falar disso, 12 Angry Men, ou seja, 12 homens e uma sentença, vai servir de um exemplo útil para isso. Nessa obra, tomamos simultaneamente conhecimento de vários dramas. Há um crime, há indicações sobre histórias de dois velhos, ambos com as vidas frustradas, um tendo conservado uma dignidade serena, o outro provavelmente com os nervos desequilibrados. Há o drama de um pai em conflito com o filho, há o arquiteto que percorre as ruas procurando esclarecer alguns aspectos do crime. Há mais uma série de elementos biográficos sobre diferentes pessoas, e finalmente um grupo de homens reunidos numa sala. O único drama que nos é mostrado é o dos conflitos entre esses homens. Porém, ele só adquire sentido em função das situações que são descritas, evocadas ou sugeridas pelos diálogos, e que fazem trabalhar a imaginação do espectador ou do telespectador. Em seguida, tudo se passa como se projetássemos na situação que nos é mostrada todos os elementos não visuais, mais ou menos trabalhados pela nossa inteligência. Por esse mecanismo de intercâmbio, se estabelece a comunicação dramática entre a fita e o público. O melhor exemplo de situação cinematográfica que conduz a outra, evocada, desenvolvida sem ser filmada, mostrada aqui por Paulo Emílio, nesse primeiro artigo, encontra-se numa fita do cineasta francês Jean Renoir, La Règle du Jeu, a regra do jogo, um dos clássicos do cinema mundial, né? Nela processam-se as ações dos patrões dos criados em linhas paralelas, que frequentemente se encontram. Por uma cena de refeição na copa, ficamos sabendo ao mesmo tempo o que se passa na sala de jantar dos patrões. A sequência situa-se no primeiro terço da fita e é importante para completar o delineamento dos personagens e a indicar as situações dramáticas. Os criados conversam animadamente e definem-se a si e aos patrões, que são o principal assunto debatido. O garçom que está servindo na sala interrompe por vezes o seu constante vai-vem para intervir na conversa. Por seu intermédio, ficamos a par do comportamento do estado de espírito dos patrões e seus convidados, que começam a viver uma situação semelhante à que se desenvolve entre a criadagem diante dos nossos olhos. Essa transposição do recurso do vaudeville burguês, que consiste em fazer os criados explicarem para o público o caráter e a situação dos personagens da peça, teve um resultado excelente na regra do jeu. É de admirar que a fórmula não tenha sido retomada e desenvolvida por outros cineastas posteriormente. Por sua vez, Orson Welles, que apesar das aparências é o assunto principal desse artigo primeiro que estamos tratando aqui, do Paulo Emílio, em suas duas primeiras fitas, revelou-se muito hábil na arte de não mostrar. Grande, genial Orson Welles. Se bem que não tenha inovado nesse terreno, algumas das elipses de Cidadão Kane continuam até hoje a provocar surpresa e admiração. O problema de não deixar a imagem se esgotar na explicitação de uma realidade, o transporte da atenção de uma realidade para outra, interessou profundamente o Orson Welles, que indicou soluções não só totalmente originais, mas frontalmente contrárias às habituais. Nesse caso, em vez de mostrar menos, ele resolveu mostrar mais.
A ampliação do campo cinematográfico, sobretudo no sentido da profundidade, permitiu-lhe situar numa mesma imagem ações simultâneas relativamente autônomas. Na cena em que a mãe de Kane decide com o representante de um banco o destino do filho, vê-se através da janela a criança brincando na neve. Isso não só introduz uma realidade nova no interior da primeira, como inicia a sequência seguinte, fora da casa, na qual o personagem principal é o menino. Nessa cena fantástica, há uma técnica incrível ali, porque é necessário que toda uma equipe técnica retire os móveis do plano da frente, enquanto a câmera caminha em direção à cena do fundo. Uma coisa impressionante que é bastante teatral também dentro do cinema e que já revela técnicas de produção cinematográfica. Já vimos no exemplo citado em artigo anterior, como também através dos diálogos, Welles introduz duas situações diversas numa mesma imagem. Não sabemos exatamente as alterações que os cortes e a montagem dos produtores provocaram em muitos momentos no filme The Magnificent Ambersons. É possível que o desenvolvimento e o ritmo interior da imagem estivesse se transformando nas mãos de Welles numa dialética interna que proporcionaria novos rumos para a linguagem cinematográfica. A simultaneidade das linhas dramáticas ou das situações psicológicas, a alternância da ênfase numa ou noutra dariam à narrativa cinematográfica maiores possibilidades para a expressão de complexidades dramáticas, até agora reservadas à literatura. Depois de Citizen Kane e de Magnificent Ambersons, Orson Welles ainda continuou a filmar, porém as circunstâncias se tinham modificado e tanto a sua ação quanto a sua influência se exerceram em outras direções. Pois então, amigos, este primeiro artigo aqui apresentado do Paulo Emílio nos traz reflexões profundas que mostram já a capacidade deste homem de cinema, que não era necessariamente um realizador, mas um pensador, a nos adentrar na criação cinematográfica, no mundo da sétima arte, de uma maneira profunda, de uma maneira técnica, de uma maneira também subliminar, para entender os mecanismos que estão por detrás das câmeras e no pensamento do criador cinematográfico, do diretor de cinema e também nas reflexões sobre essa grande arte que vem iluminar o nosso mundo moderno. Até o próximo encontro, quando traremos um novo artigo deste grande pensador, Paulo Emílio. Até lá!